Finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos na noite de Natal. A vigília de Natal é essa vigília maravilhosa de alegria que contagia todas as nossas famílias, todas as pessoas cristãs, católicas do mundo inteiro. E tenho certeza que com você não é diferente. Então eu te convido, a partir de agora, a meditar em profundidade comigo o sentido do Santo Evangelho que nos é proposto para esta noite de Natal, essa vigília de Natal. Vamos lá? Juntinhos. O Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 14. Repito, Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 14. E o tema que eu escolhi para a liturgia desta noite de Natal é o seguinte: Deus se humaniza para salvar a todos. Repito, Deus se humaniza para salvar a todos. Enquanto o poder diviniza a si mesmo para dominar melhor os seres humanos, Deus se humaniza para salvá-los. Esta é a mensagem da véspera de Natal, que a igreja escolheu com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, o nascimento de Jesus. Vamos ver então os primeiros versículos deste Evangelho. Versículos de 1 a 3, que já estão aparecendo para você aí em sua tela. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. César Augusto é Otaviano, o primeiro que assumiu como subtítulo Augusto, isto é, digno de veneração. Esse termo Augusto, que os imperadores romanos gostavam de usar, significa digno de veneração. É o poder que se diviniza. Por terra, entendemos toda a terra habitada, ou seja, o Império Romano. Portanto, é o poder que se diviniza para melhor dominar as pessoas e, acima de tudo, para subjugá-las e arrecadar impostos. Porque o censo, a contagem da população à época, servia para isso, para ver quantas pessoas existiam num determinado lugar, a fim de cobrar-lhes os impostos para o império. E o evangelista também nos dá algumas restrições a respeito desse censo. Mas o que o evangelista quer transmitir não é tanto um relato histórico quanto teológico. O censo na Bíblia sempre foi visto como um ataque a Deus, pois Deus era o Senhor da terra e dos seres humanos. Então aqui há uma usurpação e o movimento dos zelotas nasceu como uma resistência, como um protesto contra essas formas de censura, ou seja, esses censos que contavam a população. Vejam só vocês. Prosseguimos lendo agora os versículos de 4 a 5 do capítulo 2 de Lucas. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui é uma surpresa, pois o evangelista escreve a cidade de Davi, chamada Belém. Contudo, na Bíblia, a cidade de Davi sempre foi Jerusalém, a capital onde este rei começou sua monarquia, seu reino. Bem, o evangelista não concorda. Para ele, a cidade de Davi é Belém. Em Belém era Davi pastor, em Jerusalém ele era rei. O evangelista quer deixar claro que aquele que está para nascer não terá as características de um rei, mas a de um pastor. Lucas escreve, abre aspas, para registrar-se com Maria, sua noiva, literalmente em grego, te eministelmene. O que é te eministelmene? Aquela que lhe era prometida. Em vez de noiva, o que se aparece aqui em grego é aquela que lhe era prometida. E aqui é surpreendente encontrar essa expressão. O matrimônio judeu foi realizado em 2 etapas. A primeira, o noivo ou noivado, a segunda, as núpcias. Bem, aqui está um casal que encontra-se na primeira fase do casamento, o noivado. Esse termo, noiva, suscitou grande escândalo na comunidade cristã primitiva. Por isso, no século IV, foi substituído por um termo mais adequado, esposa,
porque de outra forma parecia um casal irregular que não tinha progredido para a segunda etapa do seu matrimônio. Vejam só vocês. Leiamos agora o versículo 6 do capítulo 2 de Lucas. Enquanto estavam em Belém, completaram seus dias para o parto. Existem algumas tradições lindas, românticas, sentimentais sobre o Natal, que porém correm o risco de distorcer a mensagem do evangelista. Não é que quando chegar a Belém se completaram os dias do parto, mas escreve o evangelista, enquanto estava naquele lugar. A viagem de Nazaré a Belém foi feita a pé. Enfim, uma mulher nos últimos meses de gravidez certamente não poderia fazer aquele caminho. Continuemos. Lucas capítulo 2, versículo 7. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então eles chegaram quando Maria ainda tinha condições de realizar toda aquela viagem. Porque o evangelista escreveu que este filho é o primogênito. Isso significa que depois há outros filhos? Não. É que primogênito é o filho do sexo masculino nascido primeiro, o qual deve ser consagrado, de acordo com o que o livro do Êxodo, no capítulo 13, versículo 2, prescreve. Tem que ser consagrado ao Senhor. Portanto, Jesus será sagrado para o Senhor, ou consagrado para o Senhor. Diz também o evangelista que envolveu-o em faixas. Os detalhes dos panos são uma referência ao livro da sabedoria, para indicar que Jesus nasceu como todos os outros. De fato, no livro da sabedoria lemos que, abre aspas, envolto em faixas fui criado, entre cuidados nenhum rei começou a existência de outra maneira. Para todos é uma só a entrada na vida e uma só a saída, como está no livro da sabedoria, capítulo 7, versículos de 4 a 6. Então Jesus nasceu como todas as crianças nascem. Envolvido em faixas, ele foi como toda criança também era naquela época. E deitou numa manjedoura. Mesmo a manjedoura é uma lembrança do profeta Isaías, onde ele diz que, abre aspas, o boi conhece o seu dono, e o burro o coxo, quer dizer, a manjedoura de seu senhor. Mas Israel não conhece, o meu povo não entende, como está no capítulo 1, versículo 3 de Isaías. Por meio dessas referências, o evangelista quer deixar claro que Jesus, como escreve João em seu prólogo, veio entre os seus, mas os seus não o aceitaram, não o consideraram. Prossegue o evangelho dizendo, porque não havia lugar para eles. No passado, a tradução incorreta da palavra grega por hospedaria deu origem à história desse casal que não conseguiu encontrar um lugar. Não havia espaço no alojamento, se traduzia no passado. A habitação palestina normalmente é feita da seguinte forma. Há uma parte esculpida na rocha, que é a parte mais saudável, segura e limpa da casa, onde os alimentos são armazenados e onde fica a manjedoura. Em seguida, uma parte em alvenaria, constituída de uma única sala, onde toda a vida da família acontece. Então, mais ou menos eram esses dois os espaços de uma casa. Uma parte esculpida numa rocha, que era uma parte mais salubre, mais limpa, mais bem cuidada e segura, e outra parte em alvenaria, onde ali tinha de tudo. Convivia a família, se fazia comida, as pessoas chegavam, assim por diante. Até se dormia muitas vezes ali. Portanto, nessa sala única se cozinha, se dorme e se veem as pessoas. Quando uma mulher dá à luz, de acordo com o livro do Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 8, ela é impura. Então tudo que ela toca, ou as pessoas de quem ela se aproxima, tornam-se impuras e não podem estar ali. É por isso que não há lugar para ela lá no alojamento, quer dizer, nessa sala única da casa. Ela não pode ficar nessa sala única da casa. E ela tem que ir para o interior da residência, onde está a manjedoura. Ficou claro? Prossigamos. Versículo 8 do capítulo 2 de Lucas agora. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta dos seus rebanhos. Quando o evangelista nos apresenta aos pastores, ele não tem a intenção de retratar os belos personagens de nosso presépio. Naquela época, o Talmud,
prescrevia que nenhuma condição no mundo era mais desprezada como a do pastor. Os pastores, longe da sociedade civil, não eram pagos, viviam de furtos, não tinham direitos civis, não podendo ir à sinagoga ou ao templo para se purificarem. Era o emblema, a imagem do pecador impuro. Para eles não havia salvação, vejam só vocês. No entanto, eles estão aqui presentes na cena do nascimento de Jesus. Prossigamos lendo o capítulo 2, primeira parte do versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz. Desse modo, quando o Messias viesse, esses pastores, junto com os cobradores de impostos, seriam os primeiros da lista a serem eliminados, segundo a tradição judaica. O evangelista escreve um anjo do Senhor. Pois bem, é a terceira vez que esse personagem aparece. Por anjo do Senhor, nunca queremos dizer um anjo enviado pelo Senhor, mas sempre é o próprio Deus que se comunica com os seres humanos. Portanto, a fórmula anjo do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre indica o Senhor quando ele se relaciona com os seres humanos. E vejam bem, é a terceira vez que o anjo do Senhor aparece. E sempre em relação à vida. A primeira vez para anunciar a vida de João a seu pai, a Zacarias. A segunda para anunciar a vida de Jesus a Maria. E agora o Salvador aos pastores. Apresentou-se a eles. Este anjo do Senhor era representado no Antigo Testamento com uma espada desembainhada, pronta para punir os pecadores. Bem, quando Deus se apresenta diante dos pecadores, não os ameaça, não os castiga, não os abate, mas, e aqui estão as notícias, as boas novas de Jesus, a glória do Senhor os envolveu em luz. Vejam só vocês. Prossigamos agora lendo Lucas capítulo 2, versículos 9 e 10. E eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Lucas desmente toda a teologia anterior de um Deus que julga, ameaça ou pune. Quando Deus encontra os pecadores, Ele não faz nada além de envolvê-los com sua luz, a luz do seu amor. Mas os pastores não sabem disso. E, de fato, o evangelista escreve que receberam tudo isso daí tomados de grande temor, porque sabiam o que esperavam. Porém, o anjo os tranquiliza, mencionando-lhes a grande alegria da boa nova que afasta o grande medo. Leamos agora os versículos de 11 a 14. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente uniu-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Ora, e qual é essa grande alegria? Quem nasceu? O carrasco? O Messias? O castigador? Não, o Salvador nasceu. Jesus não será um juiz, mas será um Salvador. No final desse diálogo se dá a manifestação visível de Deus que está longe dos céus e que na terra haja paz, ou seja, felicidade. Mas para quem? A tradução errada no passado dizia: para homens de boa vontade. Era, portanto, uma tradução que se baseava no mérito. Quem merecesse, receberia. Quem não merecesse, não receberia essa paz, esse amor de Deus. Não. O amor de Deus, que se manifesta no desejo de que os seres humanos sejam plenamente felizes, diz respeito a toda a humanidade, porque todo ser humano é amado pelo Senhor. Não há ser humano, e esta é a mensagem, que seja, qualquer que seja a sua condição, o seu comportamento, que possa se sentir excluído do amor de Deus. Pois bem, após essas considerações tão belas de Frei Alberto Maggi, faço eu, Padre Telmo, as minhas reflexões pessoais. E começo citando uma frase de Santo Irineu, que viveu no século II, foi bispo, teólogo e escritor. Diz Santo Irineu: a glória de Deus é a vida do homem, e a vida do homem é a visão de Deus. Tanto o nascimento quanto a morte de Jesus de Nazaré são desconcertantes para o sistema de poder e para o sistema religioso da época de Cristo.
Ele é morto como um subversivo, um agitador que deseja lançar o povo contra César, contra o império, desaconselhando o pagamento de impostos e desejando ser rei. Ele nasce Senhor, em grego Kyrios, e Salvador, em grego Soter, contrapondo-se ao imperador romano, Augusto César, a quem cabiam esses títulos. Como Frei Maggi destacou, logo no início de seu comentário, enquanto o poder humano quer se fazer passar por divino, a fim de melhor dominar e oprimir os seres humanos, Deus se faz ser humano, Deus se humaniza com justiça para salvar esse ser humano dominado. Jesus nasce, segundo a teologia de Lucas, envolvido num plano de expoliação tributária do Império Romano. Por isso ele nasce na periferia, entre os mais periféricos dos periféricos, que eram os pastores, desapercebido, desacolhido por aqueles que, de direito e por saber, deveriam ser os primeiros a saudá-lo, ou seja, as lideranças religiosas dos judeus. Não por acaso, Jesus fica contente em perceber que são os pequenos, os fracos, os humildes, aqueles que ninguém dá valor, os primeiros a dar ouvidos de verdade à sua mensagem, como está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, que diz, abre aspas, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus nasce como toda e qualquer criança, envolvida em faixas, justamente para valorizar, tornar digna a vida de todo ser humano na face desta terra. Não há quem esteja fora do alcance da vontade humanizadora, portanto, salvadora de Jesus Cristo. Repito, não há quem esteja fora do alcance da vontade humanizadora, salvadora de Jesus Cristo. Em João capítulo 6, versículo 39, Jesus deixa claro isso, abre aspas, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Concluo estas sábias e perspicazes palavras do teólogo espanhol José Maria Castillo, que diz, abre aspas, não é a história dos vencedores que começa em Belém. Foi em uma aldeia da Galileia, em Nazaré, da qual nada de bom poderia sair, como está em João capítulo 1, 46. Daí veio a solução que nossos desejos de poder e de dominação imperial precisam. Não seguimos Augusto, mas Jesus. Lembremos disso. E concluindo essa meditação do Santo Evangelho da noite de Natal, eu, Padre Telmo, faço aqui agora a minha mensagem de Natal a cada um de vocês que nos acompanhou durante todo esse ano. Já está aparecendo para vocês aí na tela. Reconheçamos o verdadeiro dia e tornemo-nos dia. Éramos, na verdade, noite, quando vivíamos sem fé em Cristo. Uma vez que a falta de fé envolve, como uma noite, o mundo inteiro, aumentando a fé, a noite veio a diminuir. Por isso, com o dia de Natal de Jesus, nosso Senhor, a noite começa a diminuir e o dia cresce. Essas são palavras de Santo Agostinho. Queridos amigos e amigas, vivemos em tempos de grandes e pesadas trevas. Trevas do desamor, trevas do egoísmo, trevas da insensibilidade, trevas da violência, trevas da injustiça, trevas da miséria, trevas da fome, trevas da xenofobia, trevas do preconceito, trevas da misoginia, trevas da prepotência. Precisamos mais do que nunca da luz, do dia. Por isso, tenha mais fé em Deus e menos em si mesmo, em si mesma. Permita que a luz do Cristo brilhe dentro e fora de você. Onde há luz, não há lugar para as trevas. Santo e Feliz Natal a cada um de vocês. Com as minhas bênçãos, que vocês tenham verdadeiramente um Natal abençoado.